Bom dia! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que aproveitaram bastante o final de semana. Agora vamos começar a trabalhar nossa primeira aula de matemática. Nós vamos lá na página 212, linhas paralelas e linhas perpendiculares. Antes de fazermos a leitura da apostila, a prof vai fazer duas atividades com vocês, tá? Se vocês tiverem folha em casa, pode ser, tá? Branca, colorida, tanto faz, não tem problema. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar ponta com ponta e vão unir, assim. Ponta com ponta. E vai marcar a folha aqui, ó. Certo? Aí ela vai ficar assim. Aí depois você vai fazer ponta com ponta de novo, ó. Eu subi aqui, ó. Tá? Aqui. Pontinha com pontinha. Se você quiser apoiar na mesa, fica mais fácil, tá? Então, assim. Marca bastante aqui. Então, ela vai ficar assim, certo? Então, vou repetir. A prof dobrou no meio, ó. Primeiro ela estava assim, eu dobrei no meio. E depois eu dobrei novamente. Ficamos com ela assim. Quando vocês abrirem a folha, ó, vocês vão notar que ficou três vincos, ó. O prof vai passar o colorido para ficar mais fácil de visualizar, tá? Vocês também podem passar e colocar a régua. E aonde ficou marcado, vocês vão passar um traço. Qualquer cor, só para marcar mesmo. Serão três linhas. Na matemática, turma, a gente sempre chama essas linhas de segmentos de reta. Nós já trabalhamos segmentos de reta no ano passado, certo? Então, com a dobradura que a prof fez, nós formamos 3 segmentos de reta, ok? Agora, eu vou pegar uma outra folha, ó. A primeira dobradura é igual, então, eu vou unir pontinha com pontinha, ó. Ponta com ponta. Só que agora, ao invés de unir de novo aqui ponta com ponta, eu vou virar a folha e vou fazer nessa posição ponta com ponta, ó. Certo? Ó, vou fazer de novo. O prof dobrou ao meio, aí daquela vez nós deixamos a folha assim, nessa posição, né, horizontal, e fizemos essa dobradura. Agora não. Vira a folha, ó, na vertical e ponta com ponta. Aí, esse vinco que vai aparecer nessa marcação vai ficar diferente, quer ver? Ó, como se fosse uma cruz. Aí, passa de novo aqui a canetinha ou lápis cor, pra ficar bem marcadinho. Pra gente poder entender o que aconteceu aqui. Aqui também, nós vamos ter o segmento de reta. No caso da primeira que nós fizemos, nós tivemos 3 segmentos de reta, ó. E essa aqui foram 2 segmentos de reta, certo? Ó. Qual será a diferença, turma, entre esses segmentos de reta? O que será que isso que a prof acabou de fazer aqui tem a ver com o módulo ali que a prof acabou de ler, linhas paralelas e linhas perpendiculares? Ó, essas linhas aqui, se eu continuar traçando uma linha, imagina, tá? Uma linha, ó, vamos fazer uma linha imaginária, um segmento de reta imaginário. Eu vou seguir esta do meio
e essa aqui também. Então, mesmo se eu seguir infinitamente essas linhas, elas não vão se encontrar, elas não vão se cruzar. Então, essas linhas aqui, esses segmentos de reta, nós vamos chamar de linhas paralelas, tá? Então, são segmentos de reta que são paralelos, eles não se cruzam. Já esse aqui, o que aconteceu, ó? Foi feito 2 segmentos de reta, ó, este e este. E teve um momento que eles se cruzaram, ó. Opa! Eles se cruzaram aqui. Então, eu vou chamar esse segmento de linhas perpendiculares. Por quê? Porque em algum momento elas vão se cruzar. Agora, se eu fizer, né, uma linha imaginária para cá, para lá, para cima e para baixo, aí elas não vão se cruzar mais. Só que em algum momento houve um cruzamento aqui, houve um encontro entre as duas linhas. Então, aqui eu tenho linhas perpendiculares e aqui eu tenho linhas paralelas, certo? Então, aproveitando essa folha aqui, só para relembrar, lembra que nós trabalhamos sobre os ângulos, né? E falamos sobre ângulo reto? Então, será que aqui formaram-se ângulos retos? Tenta lembrar. Lembra que a prof falou para vocês que tem um truquezinho da régua? Se eu conseguir encaixar a régua, deixa eu tentar encaixar aqui, ó. Ó, ficou encaixadinha, não ficou? Tanto essa linha de baixo aqui da régua, quanto essa parte aqui, ficaram bem alinhadinhas, ó. Certo? Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu fizer a mesma coisa deste lado daqui, ó, deixa eu tentar encaixar. Ó, também eu consigo. Então, aqui também eu tenho um ângulo reto. Aqui em cima, a mesma coisa, ó. Ficou certinha. Eu tenho outro ângulo reto aqui. E deste outro lado, também, ó, nós teremos o ângulo reto, certo? Se acaso fosse mais fechadinho aqui, se eu tivesse feito assim, ó, nessa posição, vou até fazer aqui, ó. Aí a gente acaba já retomando aí o que nós aprendemos sobre ângulos. Eu vou traçar mais um segmento de reta aqui, quer ver só? Só pra gente perceber a diferença. Ó, percebe? Agora, aqui, a gente já não tem mais ângulo reto, ó. Opa, aqui, ó. Não tem ângulo reto mais. Se eu for tentar encaixar a minha régua aqui, ó, na linha de cima, ela vai ficar nessa aqui, ó, essa parte aqui, ela vai ficar encaixada. Só que aqui do lado, não. Ó, ela não vai encaixar, ela vai vir pra cá, ó. Então, aqui eu não tenho um ângulo reto, certo? Aqui eu não tenho um ângulo reto, aqui eu não tenho um ângulo reto, mas aqui a gente tem um ângulo reto, certo? Então, só para relembrar aí. E o ângulo reto, geralmente, a gente identifica com um sinalzinho assim, ó. Só para identificar. Então, aqui nós temos o ângulo reto. Eu identifiquei aqui, coloquei o quadradinho, um pontinho aqui. E aqui também a gente tem um ângulo reto, certo? E aqui em cima e aqui também nós não temos, tá bom? Então, aqui, relembramos o ângulo reto e vimos as linhas paralelas e as linhas perpendiculares. Muito bem. Agora, vamos lá na página 212 da apostila. Linhas paralelas e linhas perpendiculares. Vamos fazer a leitura. As aulas de geometria têm nos ajudado a identificar as formas geométricas que compõem os objetos. Aprendemos a conhecer os sólidos geométricos como o cubo. Então, nós temos o cubo aqui e trabalhamos que para formar um sólido geométrico, no caso aqui o cubo, nós precisamos de formas planas, nós precisamos de figuras geométricas. Nesse caso, nós temos quadrados.
aprendemos também a identificar cada pedacinho do cubo. Então, aqui nós temos as faces, né, que são os lados. Nos cantinhos nós temos as arestas, lembra? Olha essas linhas. E o encontro, né, de duas arestas, nós temos o vértice, ok? E algumas formas planas, como o quadrado, que também tem vértices, olha aqui, ó, o encontro aqui dos lados, ok? Então, eu tenho um lado lá atrás, outro lado aqui na frente. E temos aqui as vértices também, ok? Vamos prosseguindo aqui. Nesses objetos geométricos, aprendemos que existem superfícies planas, que são as faces, segmentos de reta, que são as arestas do cubo e os lados do quadrado, e pontos, que são as vértices do cubo e do quadrado. Vamos, nestas aulas, ampliar nossos conhecimentos sobre os segmentos de reta. Então, foi o que nós fizemos na folhinha, né? Na primeira parte do vídeo. Então, nós fizemos a dobradura e conseguimos lá identificar as linhas, que são os segmentos de reta. Então, aqui um pouquinho de história. A geometria na cultura do povo Assurine. O povo indígena Assurine do Xingu vive em aldeias localizadas à margem direita do rio Xingu, na terra indígena Coatinemo, ligado ao município de Altamira, no estado do Pará. Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, esse povo é composto por aproximadamente 150 indígenas que, embora já tenham costumes da sociedade não indígenas, se dedicam à produção de peças de cerâmica e fazem pinturas corporal com motivos geométricos. Os motivos criados pelo povo Assurine representam espécies da flora e da fauna, além de outros elementos naturais, como estrelas e nuvens. Então, quando a gente fala da flora e da fauna, a flora é toda aquela parte vegetal que a gente encontra, e a fauna é a parte de animais. Aqui ao lado. Lembre-se, o motivo é formado por uma ou mais formas geométricas que se repetem para compor um mosaico. Nós aprendemos isso também. E o mosaico é a técnica de criar figuras ou imagens em uma superfície a partir da repetição de um motivo. Então, seguindo adiante. Isso nós já vimos em outros módulos, né? Veja, por exemplo, o motivo geométrico da onça, né? Utilizado na pintura do corpo e de outros objetos. Ele é desenhado pelos Assurine com segmentos de reta e foi criado a partir da observação da pelagem das onças, que tem manchas em formas de rosetas. Aqui, ó. Então, nós temos aqui a onça e aqui nós temos o desenho do corpo da onça, pelo qual eles utilizam para fazer as peças, a pintura de peças e a pintura corporal também. Esse aqui é um objeto tradicional do povo indígena Assurine, utilizado para riscar a pele na tatuagem definitiva, chama meirerija, certo? E olha lá como eles decoraram essa peça. Então, vamos lá embaixo. Trocar ideias. Observe os pares de segmentos de reta assinalados em vermelho e em azul no mosaico formado pelo motivo geométrico onça. Discuta com seus colegas e professor a diferença. Então, aqui, pessoal, olha, esses dois segmentos de reta aqui, que estão traçados em vermelho, é diferente desses dois segmentos de reta aqui, que estão traçados de azul. Lembra a folha que nós fizemos? Então, esses dois segmentos aqui, nós vamos dizer que são linhas o quê? Paralelas ou perpendiculares?
Nesse caso aqui, são paralelas. Lembra que a prof falou? Mesmo se você continuar infinitamente a linha reta aqui e desse lado também, para lá, para cá, elas não vão se encontrar, não vão se cruzar. Então, nós vamos chamá-las de linhas paralelas. Já essas duas aqui, se eu continuo para cá, ó, nessa posição, e se eu pego esse segmento e continuo para cá, o que vai acontecer? Tem um ponto de cruzamento aqui. Então, são perpendiculares. Agora, nós estamos na 214, paralelismo. No motivo geométrico onça, você e seus colegas devem ter identificado que os pares de segmentos de reta ocupam posições diferentes no mosaico. No caso dos segmentos de reta vermelhos, podemos dizer que eles estão em posições paralelas entre si, enquanto os segmentos azuis estão em posições perpendiculares. Mas você sabe o que significa cada uma dessas posições? Esse é o assunto que você aprenderá. Então, aqui na atividade 1, com a orientação de seu professor, você fez algumas dobraduras em papel e obteve segmentos paralelos e segmentos não paralelos, que eram aqueles perpendiculares que nós fizemos no começo do vídeo. Agora aqui, o que vocês precisam fazer? Vocês vão representar dois segmentos de reta que sejam paralelos e dois segmentos de reta não paralelos. Então, para fazer essa atividade, vocês precisam usar régua. Aliás, geometria, a gente sempre utiliza régua. Bem simples, pessoal. Você vai colocar a régua em cima dos pontilhados, certo? Então, você coloca a régua em cima dos pontilhadinhos e vai traçar esses dois segmentos na posição que vocês quiserem aqui, mas sendo que dois, vocês precisam fazer de uma forma que eles fiquem paralelos e outros dois que não são paralelos, ok? Então, vocês coloquem aqui. Na B, o que você pode concluir sobre os segmentos de reta paralelos? Então, pensem bem sobre o que nós falamos e você vai colocar a sua conclusão aqui, né? O que são esses segmentos de retas paralelos? Na número 2, lá da página 215, a professora está falando assim, ó. Os segmentos paralelos precisam estar numa mesma superfície. Folha de caderno, lousa, face de um sólido. Essa superfície é chamada plano, tá? É onde você vai fazer o segmento de reta. Aqui embaixo, que a prof vai deixar para vocês também, número 1, observe os polígonos e depois, com a caneta colorida e régua, trace os pares de segmentos de reta paralelos de cada um deles. Use uma cor para cada par de segmentos. Então, aqui, por exemplo, ó, vou fazer aqui o primeiro para vocês. Então, vocês vão lá, pegam um lápis de cor colorido. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, se eu seguir essa linha, se eu traçar essa linha aqui e continuar, eu traçar essa linha aqui, ó, esse segmento e continuar, vai ser... Ó, eles vão se encontrar, mais ou menos aqui na frente. Eu vou tentar fazer, tá? Ver se vai ficar reto. Porque aqui não tem como usar a régua, né, turma? Ó, a prof vai fazer a mesma coisa aqui em cima, nesse segmento. Entende? Então, esses dois aqui a gente não pode passar o colorido. Por quê? Porque não são retas paralelas, porque elas vão se cruzar em algum momento. Então, aqui estaria errado, certo? Deixa a prof tirar aqui. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Porque aqui pode até ser que ela não se cruze, mas se a gente continuar a traçar a linha, ela vai cruzar em algum momento. Ó, agora, isso não vai acontecer com essas duas aqui, ó. Essa, ai, firme. E aqui também, ó. Essas duas, a gente já chama de paralelas, porque por mais que eu continue para cá, lógico, com a régua, né? E aqui também, elas não vão se cruzar, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com essa aqui. Quando eu falar para usar cor diferente, por exemplo,
Se eu pegar essa imagem aqui, eu vou conseguir mais de um par de segmentos paralelos. Por exemplo, se eu traçar esse... Uau! Ficou quase retinho. E esse aqui... E continuar, eles serão paralelos, porque eles não vão se encontrar. Aí, como tem mais, vocês vão traçar com outra cor. Vou pegar o verde aqui. Ó, por quê? Porque esse aqui é paralelo com esse aqui, certo? Ah, prof, mas aqui ele vai se cruzar com esse vermelho. Não, mas a gente está fazendo pares. Então, eu fiz de vermelho este com este. Então, significa que esses dois são paralelos. E com o verde, eu tracei este com este aqui, que fez parzinho, certo? Então, os pares ali são paralelos. Vocês vão fazer isso com as outras figuras aqui também. E vou deixar para vocês a número 2 da página 216. Porque amanhã a gente vai continuar com esse assunto, tá? Com a orientação de seu professor, você identificou a existência de arestas paralelas em alguns poliedros. Agora, com o uso de régua e caneta colorida, indique 3 pares de arestas paralelas no paralelepípedo representado a seguir. Use uma cor para cada par de arestas. Então, 2 arestas. Lembrando, aresta, ó, é cada tracinho que eu tenho aqui, certo? Então, vocês vão precisar encontrar 3 pares. Eu vou encontrar um primeiro aqui para vocês. Vou passar o vermelho, tá? Por exemplo, será que esse aqui, ó, que tá lá no fundo, posso dizer que ele faz par com esse aqui, ó? Sim, ó. São duas arestas, né, que são 2 segmentos de reta. São 2 pares ali, é um conjuntinho ali, né, um par de arestas que eu posso considerar como paralelo. Aí, vocês vão identificar mais 2 pares, tá bom? Para hoje seria isso, porque hoje nós temos só uma aulinha de matemática. Lembrando que amanhã a gente continua com esse assunto, tá bom? Façam com bastante capricho, amanhã a gente vai fazer a correção. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.